Ah, excelente. Essa xícara Essa xícara aqui é muito legal. Ela é de Goiás. lá, essa aí é a casa da Cora Coralina, né? Essa imagem. Exatamente. A imagem da casa da Cora Coralina. Perfeito. Muito Muito bom. legal. Esse tipo de, né, de xicrinha que é muito, assim, tradicional, né? Tanto assim de Minas quanto de Goiás, né? Mato Grosso. Uhum. Legal. Bom, nós estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo, senhoras e senhores! Bom dia, boa semana! Hoje é segunda-feira, hoje é dia 17 de agosto e tomara que essa semana seja uma semana menos emocionante do que a semana passada, porque a semana passada aguenta coração, principalmente para quem é da cultura aqui no município de Franca. Foi uma semana cheia, foi uma semana que, Tem um... poxa, a Ana vai falar um pouco disso hoje, né, Ana? Boa, vou falar um pouquinho disso também. Foi tenso, Perfeito. cara. Foi tenso. Mas Foi termina aí, tempo. faz a sua, termina aí a sua apresentação, depois a gente fala. Não, a semana foi tão puxada que ela acabou e eu já estou começando a semana nova cansado já. Eu nem descansei no final de semana. Foi um negócio muito danado. Ainda bem que a gente tem aqui o café para nos aguentar. Ó, tintim, ó. Bate aqui, ó. Bate aqui, ó. Ah, pra cá. Tchim, tchim. Tchim, tchim. O programa Café com Cultura tem o patrocínio do produtor Milton Monteiro, que é quem produz esse café fantástico lá da Fazenda Santa Júlia. A Ana, olha, esse bourbon aqui, ele tem um caramelo. Você percebeu, Ana? Esse caramelo dele? Ele tem... Primeira vez que eu senti o cheiro, eu lembrei daquelas balas de caramelo da nossa infância, porque ele tem esse caramelo muito, muito gostoso, muito marcante. E a Ana já ganhou o café, porque vocês que acompanham o programa sabem que ela já esteve aqui, ela esteve conosco recentemente e prometeu voltar. Ela só não sabia que ela voltaria tão cedo, justamente porque eu pedi para que ela voltasse agora, por conta dos desdobramentos da Lei Aldir Blanc aqui no município de Franca. E na semana passada era o prazo limite se encerraria na sexta-feira, o prazo limite para cadastramento no Mapa Cultural, que é a plataforma que foi escolhida para poder cadastrar os agentes culturais por lá. Mas o tempo era curto, né, Ana? Sim, não. Vamos combinar. Assim, primeiro, acho que tem que situar, não sei se todo mundo sabe o que é a Lei Aldir Blanc, né? Então, vamos começar desde o começo, vamos lá. É isso. É uma lei de emergência cultural, do mesmo jeito que teve o auxílio emergencial, né, para todo mundo, tem a lei de auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura, que não são só os artistas. Os artistas, eles entram como trabalhador da cultura, né? Mas se uma pessoa é uma costureira de uma escola de samba, se é artesão, enfim, carrega os instrumentos quando vai ter show, é aquela pessoa que é o road, né, que eles chamam, pessoa que trabalha ali no backstage dos shows, enfim, todas essas pessoas, né, eles são trabalhadores que estão relacionados diretamente com a cultura, né? E justamente esse setor, né, é o setor que primeiro fechou, né, e vai ser o último a abrir, né? Talvez até depois do turismo, eu acredito, ou junto com o setor de turismo, né? Porque são setores que aglomeram gente.
Então, como não tem como aglomerar a gente não tem como trabalhar, né? Eu mesmo fui afetada porque eu faço o Pãozine, ele é um evento meu, né? É um estudo sobre redes colaborativas, mas que eu fiz em cima de encontros presenciais. Então, foi 100% afetado, né? E isso causa um grande problema, porque, como é que... E também tem uma parte muito grande, que é um setor que também tem muita informalidade, né? Então, é tão atingido na formalidade quanto na informalidade. Então, teve um grande movimento, né? A lei foi apresentada pela Benedita da Silva, mas a Jandira Fegali também foi uma grande articuladora. Teve assim, a compreensão ela foi rápida da necessidade de ter a lei, né, que consiga alcançar tanto os trabalhadores quanto os espaços culturais, né, os eventos, porque as pessoas não têm, normalmente, uma ideia qual que é a cadeia produtiva, como é grande a quantidade, né, de pessoas que trabalham diretamente no setor cultural. As pessoas acham que é só entretenimento, entendeu? Não tem, assim, essa visão de que a gente é uma parte economicamente ativa muito importante dentro da economia global de um país, de uma cidade, né? E esse mapeamento já poderia ter sido feito anteriormente, mas isso é uma coisa que é estrutural. Como ninguém dá muita bola, né? Porque não percebe a dimensão do que é essa cadeia produtiva, sempre, meio que todo mundo toca com a barriga. Isso aí não é só em Franca, em todo, né, no Brasil todo, de uma forma geral, né? E aí, quando chegou, embora essa lei ela foi rapidamente compreendida, a gente tropeça na parte, agora sim, da implementação, porque tem toda a regulamentação, é uma lei assim, que tinha um dinheiro, né, uma verba, num fundo de cultura, que estava parado, não era uma, como é que fala, não foi retirado do orçamento da União desse ano, não foi nada disso. Estava lá parado porque eram verbas que estavam devolvidas, estava parado lá, então viu-se que tinha isso parado nesse fundo, então simplesmente, que já era da cultura, então simplesmente vamos pegar esse dinheiro, vamos distribuir por todos os estados e municípios, né, de acordo com uma escala, né, entre de população, e tem outros critérios também, mas nós vamos distribuir, né, para fazer esse dinheiro chegar lá na ponta. Mas isso é pela União, né, no governo federal, e aí depois tem que ser regulamentado nos estados e para chegar no município, porque esse dinheiro ele vem como se fosse um SUS. Isso é muito interessante. Ele vem direto, né? Ele não tem que passar, por exemplo, vou dar para a prefeitura. Não, ele já vem para ser usado para isso, né? Para esse auxílio emergencial. Bom, aí começa a problemática, né? Porque precisa cadastrar as pessoas, precisa ter uma sensibilização dos gestores públicos, né? No sentido de que como é que faz isso, como é que não faz, porque o pessoal, principalmente o pessoal do Conselho Municipal de Políticas Culturais, já estava muito a par, né? Estava acompanhando e fazendo parte de fóruns, e muito envolvido com isso, com toda essa parte, tanto de movimentação, quanto de como a lei ia ser, como é que... E isso tudo precisa chegar, né, nos gestores de uma forma
que a gente não está acostumado a trabalhar, que eu vejo, né? Nós não estamos acostumados a trabalhar com cogestão, participação, usando a colaboração como uma metodologia, né? Então, eu sinto que teve muito entrave, sabe, na comunicação nossa, né, com a gestão pública. E, no final das contas, o prazo para poder cadastrar foi um entendimento da Secretaria da Cultura daqui, que teria que ser até o dia 14, né? Sendo que, na verdade, no dia, deixa eu ver, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Nós tivemos uma semana, né? A partir do sábado, porque na sexta-feira ainda estava dando um problema na plataforma, ao cadastrar, não estava dando certo, né? E teve que ser corrigido. Então, ficou uma semana para cadastrar uma cidade. Sendo que realmente eu percebo, na minha visão, que a prefeitura, a secretaria, melhor dizendo, não tinha realmente um plano de comunicação como publicizar isso de uma forma que possa todo mundo ficar sabendo que quem é que tem direito, porque é uma verba pública, é dinheiro nosso, né? Nós já pagamos por isso, nós já recolhemos os impostos, né? Esse dinheiro estava parado. Então, tudo que mexe com verba pública é de muito, precisa ter muito rigor, né? Muita responsabilidade mesmo, né? E aí ficou aquela semana, né? Foi semana passada, que nós fomos todos atropelados, porque aí a gente, cada um de nós, saía correndo para tentar avisar o máximo de pessoas, né? Foi ultra tenso, e ao mesmo tempo conversando com a Secretaria de Cultura, com o William, que é o secretário de Cultura, tentando sensibilizar para compreender que poderia ser estendido esse prazo, que não precisaria terminar no dia 14, porque foi uma compreensão de enfim, de um entendimento lá, não sei nem como dizer. E aí foi o que a gente viveu, né? Foi a semana tensa, horrível, e chegou na sexta-feira, né? Que bom que teve esse entendimento, o William teve esse entendimento, o prefeito teve esse entendimento de que, ok, iríamos fechar um cadastro na sexta e abrir outro hoje, né? Que vai se estender até o dia 5 de setembro, e aí sim a gente tem mais tempo para fazer essa busca ativa dos trabalhadores da cultura, porque, nossa, muita gente estava ficando de fora, porque, né, na sexta de manhã tinha gente me contatando, e não ia dar tempo de fazer cadastro, né? Teve gente que me contatou no sábado, aí já se tivesse, né? Então, agora é uma outra etapa, né? Mas eu percebo, sim, pensando na questão mais sistêmica, né? Que a gente não está acostumado a trabalhar em colaboração, né? A gente não, colaboração, não porque a gente é bonzinho, não é isso, mas como metodologia mesmo, né? Ou seja, nós, artistas e trabalhadores, nós já sabíamos das necessidades, sabíamos o que era necessário, e do lado de lá, a gestão pública ainda não sabia do que a gente sabia, né? E aí, conseguir fazer essa, sabe, colaboração, não tem outra palavra, entendeu? Essa comunicação fluida, né, de que porque eu entendo que a gestão pública, ela só pode fazer aquilo que está dentro da lei, obviamente, né? Lá, os princípios da administração pública, eles são muito claros. A gente, enquanto cidadão, a gente pode fazer tudo, contanto que não fira ali algumas regrinhas,
né? Porque eu tenho minha vida pessoal, posso fazer o que eu quiser. Se não tiver lá alguma coisa específica, e também se eu fizer, eu ainda vou ser julgado, vou ser penalizado por aquilo, né? A administração pública é diferente, ela só pode fazer estritamente o que está escrito dentro da lei, né? Então, eu acho que isso gera uma burocracia e uma falta de dinamismo que, às vezes, como é que fala? Exponencializado, né, pela falta de preparo dos gestores públicos. Porque o gestor público, ele precisa, vamos combinar, né? Se alguém que saca do que está fazendo, né? E acho que a gestão de cultura é uma gestão que normalmente as pessoas não têm ideia do que realmente estão fazendo lá. Sabe? O que é você pensar a cultura de um espaço, de um local, né? Como que a mentalidade, né? Porque cultura é mentalidade. O artista, ele está na pontinha do iceberg dessa mentalidade, dessa ação, né? Mas cultura é como a gente pensa, como a gente organiza socialmente, como a gente combina, como que a gente vai viver, né? Tudo isso está ali, né? É um chão onde as coisas brotam. Então, se esse chão ele não é bem cuidado, se esse solo ele não é bem nutrido, entendeu? Cultura tem tudo a ver com a economia, diretamente, com desenvolvimento social, diretamente, com desenvolvimento ambiental, diretamente, com educação, com tudo. Por tudo. Você quer ter um país, uma cidade bem desenvolvida economicamente, invista nas pessoas. Invista em estrutura. Estrutura só tem razão de ser se tiver, tipo um hardware e um software. Entendeu? Você traz o hardware, a estrutura, mas você não tem aquilo para colocar ali dentro. A gente está vivendo isso agora com a pandemia, aqui em Franca. Sim. As pessoas... Entendeu? Onde é que começa eu compreender que eu faço parte de um coletivo e que se eu começar a me expor demais, eu vou expor todo mundo? Na cultura, na minha mentalidade, no meu pensamento. É claro que tem pessoas que têm que sair para trabalhar, mas tem muita gente que não tem que sair para trabalhar e tá saindo. Vai para o shopping, entendeu? Vai fazer comprinha. E isso é mentalidade. E enquanto isso, a gente continua se expondo, a gente não sai do vermelho, não sairemos. E vai ter mais gente morrendo, vai ter mais gente se infectando, entendeu? E não sairemos do vermelho. E aí isso tudo cria o quê? Uma bola de neve, porque enquanto não sai do vermelho, tem pessoas que realmente não podem trabalhar, né? Tem setores que ficam... E aí vai criando essa... E isso tudo é o quê? É cultura. Porque se eu penso que eu sou um indivíduo coletivo, eu tenho uma outra responsabilidade sobre mim. E isso precisa ser cultivado. Sim. A gente pode continuar essa questão do problema cultural que a gente enfrenta, mas eu queria também deixar registradas as minhas impressões com relação ao processo da semana passada de cadastramento da lei Aldir Blanc. O que acontece? Primeiro que houve uma demora muito grande, desde o momento em que a lei foi votada e sancionada. Depois que ela foi sancionada, houve uma demora muito grande para que a Prefeitura de Franca entendesse o que está acontecendo. O que está acontecendo? Demorou ali um período além do normal. A gente entende que a pandemia, ela dificulta um pouco as coisas, só que a Lei Aldir Blanc, ela surgiu, não apesar da pandemia, ela surgiu em virtude da pandemia, ela surgiu para auxiliar um grupo, uma quantidade de pessoas muito grande que precisa desse recurso para poder sobreviver. Sim. Então, essa demora, ela mostra algumas, ela pode ser um indicativo de algumas coisas.
não sou eu que vou dizer o que ela indica, mas ela pode ser interpretada como um indicativo de pouco caso. Não estou dizendo que foi, mas pode ser interpretada. Ela pode ser interpretada como inépcia, ou seja, a pessoa não sabe como lidar, e aí, enfim, ela pode ser interpretada como aquilo não sendo prioridade. Eu falo, não, eu vou cuidar de outros assuntos, esse aqui eu cuido quando der. Enfim, ela pode ser interpretada de várias formas. E eu acho que nenhuma delas é positiva para a administração. Então, primeiramente, houve essa demora. Franca não tinha um secretário de cultura. Então, desde o momento que o Boni se afastou para poder ser pré-candidato a vereador, Franca ficou sem secretário de cultura e o William foi indicado justamente para poder fazer a condução, essa impressão que ficou, né? Para fazer a condução da Lei Aldir Blanc e tudo mais, tal. Então, ele chegou, começou a se inteirar. É claro que um secretário novo que acaba de chegar, ele tem que saber onde ele está pisando, porém, o tempo que demorou, no nosso entendimento, é um tempo mais do que suficiente, porque nenhum de nós era expert em Lei Aldir Blanc. Nem a Ana, nem o Amorim, nem o Edinho, do Conselho da Cultura, nem o Daniel Aguiar, que tomou um café com a gente semana passada. Ninguém era expert. Por quê? Porque nós acompanhamos o surgimento da lei e depois do momento que ela surgiu, a gente se debruçou sobre ela para tentar entender e buscar a compreensão de outros agentes de outras cidades e para poder orientar as pessoas daqui. Então, ou seja, todo mundo teve que se virar nos 30. Todo mundo. Então, não é que assim, olha, eu sou novo nisso aqui, ó, que bom que você é, todos nós somos, e se nós caminharmos juntos, a tendência é que a gente sofra menos, né? Então, é o que você falou na sua exposição agora. Nós não temos, nós, enquanto sociedade, não temos esse hábito de trabalhar conjuntamente, né? E, inclusive, assim que a gente terminar esse assunto da Lei Aldir Blanc, nós vamos ter a oportunidade de você falar um pouco para a gente sobre a fluxonomia, como é que ela funciona, como é que ela trabalha e tudo mais. Mas o que acontece? Então, todos esses poréns, eles acabaram culminando na situação da semana passada. Tem outras questões envolvidas. A questão do dia 14, ela derivava de uma interpretação equivocada de uma live, olha a fonte, da live do ministro do Turismo. O ministro do Turismo, na live, falou que o primeiro lote era dia 14. Por que são... Para as pessoas poderem entender. Por que esses lotes são importantes? Porque quando a pessoa se cadastra na Lei Aldir Blanc, ela tem que enviar os dados. O primeiro, são 3 linhas. A linha do agente, do espaço e, por fim, que não está aberto ainda, dos projetos. A linha do agente é necessário um cruzamento com a Receita Federal, com a Caixa Econômica Federal, para saber se aquela pessoa já recebeu o auxílio emergencial, porque não é cumulativo. Sim, e exato. Para saber se aquela pessoa não tem um emprego lá. Então, por exemplo, é isso que muita gente não entende. O Luan Santana, ele não vai se cadastrar como agente na Lei Aldir Blanc. Esse dinheiro, esses R$600, é para quem precisa, não é para o artista reconhecido que ganha, é para quem está passando apertado. Até eu mesmo não vou receber, porque eu já recebo o auxílio emergencial outro. Então, sim, eu também não tenho direito como agente cultural, não, porque eu já recebo. Eu também, como agente, não tenho direito. Então, a gente, se for contemplado, é como projeto, ou é como espaços, através de alguma coisa que a gente desenvolve. Mas, enfim, então, a primeira...
esse lote, ele tem que ser enviado para cruzamento desses dados lá. E aí, o que acontece? Nessa live do ministro do Turismo, ele foi bem claro que o primeiro lote é dia 14. Agora, se eu viro para você, Ana, e falo o seguinte, o meu primeiro filho se chama Heitor. O que se entende? Se entende que eu tenho um único filho? Não. Não. Se eu chego e falo que o meu primeiro filho, ou que o meu primeiro emprego foi no posto Delta, e é verdade, meu primeiro emprego foi de frentista, então, meu primeiro emprego foi em tal lugar. Subentende-se que eu trabalho lá até hoje, ou que depois que eu saí eu nunca mais trabalhei? Não, subentende-se. Depois do primeiro vem o segundo, o terceiro, enfim. Então, a prefeitura pegou essa ideia de que era o primeiro lote e só abriu mão dessa interpretação aos 45 do segundo tempo. E que bom que ela abriu mão dessa interpretação, porque antes tarde do que nunca, mas quando a gente trabalha, quando a gente fala da coisa pública, como você estava dizendo, na vida privada, tudo aquilo que não é proibido é permitido, na esfera pública, tudo aquilo que não é permitido é proibido. Então, quando nós estamos falando da coisa pública, nós estamos falando de uma situação que é o seguinte, esse afogadilho, esse prazo de menos de uma semana para cadastrar, tenho certeza, fez com que um sem número de agentes se cadastrasse de maneira equivocada. Então, você pode ter certeza que muita gente se cadastrou errado. E aí, agora, nós vamos... Teve uma pergunta que eu respondi errado. Olha só. E aí, que uma interpretação errada, por quê? Porque tinha que se fazer rápido. Tinha que fazer rápido. Estava ajudando outras pessoas também, né? Uhum. Então, você imagina, se eu que estou ali, no miolinho, consegui responder errado, imagina um outro. Então o que acontece? O que nos obriga a prefeitura, obriga os agentes, todo mundo que se importa com a pessoa que está lá para receber esse recurso, obriga a fazer tudo de novo. Porque vai ter que sentar com a pessoa, ver, inscrever, não sei como é que vai funcionar isso, se é possível inscrever novamente, aí desconsidera o cadastro antigo. É tão complicado que é o seguinte, a gente precisa avançar, e aí a gente, enquanto sociedade, não é a Ana e eu, mas nós, enquanto sociedade, precisamos avançar no seguinte sentido. A coisa pública, ela não pode ser tratada como se fosse qualquer coisa. Então, poxa, eu tenho que ter uma clareza muito grande da ratio legis, do porquê daquelas coisas ali. Então, porque quando a gente analisa os princípios, muitos erros são evitados. Exato. É aquela história. Então, por exemplo, eu falei do Heitor, que é meu filho de 6 anos de idade, e o Heitor, ele está aprendendo um monte de coisa, e é normal, né? Então, uma das coisas que ele está aprendendo é usar o vaso sanitário e dar a descarga. Desculpa o exemplo, né? Mas aí ele vai lá, ele aperta a válvula e vai embora. Aí a gente, de vez em quando, vai ao banheiro após ele e encontra uma surpresa lá. E aí eu chamo o Heitor e falo, Heitor, você acionou a descarga? Aí ele diz, sim, papai, eu apertei a descarga. Aí eu falo, ô Heitor, mas você apertou o suficiente? Aí ele diz, eu apertei. Aí eu sento pro Heitor e explico assim, Heitor, entenda, qual que é o objetivo dessa sua ação? O objetivo é que o conteúdo do vaso vá embora, ou o objetivo é apertar o botão? Aí ele fala, o objetivo é que o conteúdo vá embora. Excelente. Ele foi? Não, então você não atendeu o objetivo. Então, falando da coisa pública,
que é o objetivo? O objetivo é eu abrir o edital, ou o objetivo, abrir o cadastramento, ou o objetivo é fazer com que essa oportunidade chegue a quem precisa. Uhum. Porque se o gestor, ele pensa, ele já parte do princípio de que, não, eu preciso fazer isso chegar a quem precisa. Nunca o prazo de uma semana seria sequer considerado. Jamais. Exato. Eu acho que o papai dos gestores de Franca esqueceram de explicar isso para eles quando eles tinham 6 aninhos de idade. Que o objetivo não é abrir inscrição. Abrir! Que legal. Não, sua função não é abrir inscrição. Abrir inscrição é uma etapa para você chegar lá. Mas se você só fazer isso, não vai chegar lá. Exatamente. Mas, enfim, Ana, o que nós vamos fazer essa semana? Então, hoje está abrindo um prazo novo para cadastramento, é um novo lote. Como você disse, agora nós temos 2 semanas, né? 2? Não, acho que vai ter 3, né? Até o dia 5 de setembro. Setembro. Temos 3 semanas. Então, já deixando aí um recado para todos os colegas agentes culturais. Gente, não deixar para a última hora nem a pau. Já vamos começar a mexer o doce. Desculpa te interromper, mas o cadastro, ele é bem, assim, não é extenso, mas no sentido, assim, ele é extenso, porque tem que ser, né? Não é uma coisa... Aí, o Vitor Hugo colocou alguma coisa aí que parece interessante. Eu vou ler. Existem muitas coisas obscuras no processo de inscrição, desde falhas nas caixas de respostas a incoerências no questionário de mapeamento. Tem uma questão que está como apenas para mulheres, mas se os homens não respondem, também não dá certo no final. Então, ou seja, tem acontecido alguns erros na plataforma. Ainda tem algumas... da falha, né? Da falha. Então, vamos falar, pessoal, não deixar realmente... E pedindo, agora, assim, também tentar entrar no grupo dos agentes culturais, no grupo do Zap, porque agora tem uma estagiária lá que é a Estela, que está para orientar isso. Então, assim, tem várias ações, mas o que eu penso, assim, o que precisa agora, especificamente na questão da publicização, da publicidade disso, a gente precisa tentar encontrar um meio termo de colaboração, né? E ter um plano de comunicação, porque, assim, um plano de comunicação de algo que envolve uma verba pública, ele tem que ser bem... qual é o canal para o cadastro, Paula? Mapa Cultural de Franca. Põe lá pede pro seu Google. Digita lá no seu Google. Ana, uma coisa que nós vamos fazer essa semana, que é o seguinte, a gente precisa estar junto. Sim, eu acho que assim, continuar essa aproximação principalmente com o William, né? Exato. De cultura. Eu entendo como se falar, olha, cara, estamos junto. Temos que estar junto. E aí, algumas atitudes que a gente vai tomar, então, já falando isso, já respondendo a Paula. Algumas atitudes que a gente vai tomar, digo a gente, eu, o coletivo da cultura, a gente vai fazer uma ampla campanha na internet, nos disponibilizando, então, viu, Paula? Eu estou auxiliando nesse processo, o professor Vitor está auxiliando nesse processo, a Estela está auxiliando nesse processo, então tem várias pessoas, então, ou seja, você colocou a questão aí, então não é nenhum trabalho eu te mandar o link pelo WhatsApp. Inclusive, o que acontece? Uma das coisas que a gente precisa fazer, eu vou criar uma lista de transmissão, Ana. Uma lista de transmissão. Porque é o seguinte, grupo é muito poluído. Sim.
A gente já teve um sem número de dessabores, né, no grupo dos agentes culturais, porque você está lá no grupo e de repente tem gente que quer discutir a ivermectina, aí de repente tem gente que quer colocar coisa de partido A, de partido B, e o grupo ali não é para isso, o grupo ali é para manter as pessoas informadas sobre a questão da Lei Aldir Blanc, né? Então, ou seja, é legal, quem tem paciência com o grupo, é legal estar no grupo dos agentes, porque lá acontecem informações de primeira hora. Então, é bem dinâmico, né, Ana? Porque eu posso postar, você posta, alguém fica sabendo de uma coisa, então é bem dinâmico. Só que, como qualquer grupo, é um negócio meio caótico, faz parte. Sim. Agora, independente disso, a lista de transmissão que nós estamos criando, todos nós podemos criar, eu tenho certeza que você tem a sua lista. Uhum. Exato. Então, todo mundo que está ativo nessa situação pode fazer parte, porque sair uma notícia ali, a gente dispara para que todo mundo fique sabendo. Então, isso é muito importante. E agora, vamos começar a ter notícias semanalmente, né? Porque o primeiro lote já foi enviado, então vai ter um feedback com relação a isso, né? Paula, pode deixar que eu te coloque. E aí o que acontece? Todos nós, então, por exemplo, eu não sabia de nada, eu aprendi, eu comecei a ajudar outras pessoas. As pessoas que aprenderam, façam o mesmo. Exatamente. Então, eu vou pegar, então, por exemplo, a Paula, a partir do momento que ela entendeu o processo, o que ela pega e faz? Pega e vai sentar com outras pessoas também para poder dar essa orientação, tal. Uhum. E é isso. Então, a gente precisa estar muito junto. Por quê? Como você já disse, Ana, é um dinheiro, esse dinheiro não é a favor. Não, esse dinheiro é nosso, gente. Nós já pagamos por ele. Nossa. E aí o que acontece? Esse dinheiro, se ele não for usado para a cultura, em Franca, ele volta para o governo federal. E ele não vai ser usado no combate à Covid, por exemplo. Não. Porque ele é do Fundo Nacional da Cultura. Nacional da Cultura. Exato. E aí o que acontece? Existe uma discussão muito grande com relação a isso, porque, entre outros motivos, porque existe um preconceito com a classe artística. E esse preconceito com a classe artística é um pouco da nossa falta de formação com relação ao que é cultura. Então, ou seja, o trabalhador do ramo artístico, o Thiago está perguntando dos trabalhadores circenses, a gente já fala disso, mas, por exemplo, o trabalhador do circo, que ele citou aqui agora, o trabalhador do teatro, o trabalhador da música, são trabalhadores como quaisquer trabalhadores. Exatamente. Que possuem contas, que movimentam o comércio. Exatamente. Então, o dinheiro, quando um artista vai lá e compra comida num restaurante, ele está fazendo a economia girar como qualquer outro trabalhador comprando comida no mesmo lugar. Agora, as pessoas têm uma ideia equivocada, né? Porque que você trabalha com o quê? Eu sou músico. E além disso, além de músico, você trabalha? Ana, além de atriz, você trabalha também, né? Então existe uma ideia muito doida, né? Da nossa sociedade. Você ainda está mexendo com o teatro? Eu ficava, gente do céu. Mexendo com teatro, né? Então você chega lá no Cirino Goulart e fica balançando as figuras ali para mexer comigo. Pode crer. Então, falando sobre algumas coisinhas aí. Bom, eu, pessoalmente, eu não tenho como falar sobre os artistas circenses em Franca, Thiago, porque eu não tenho esse conhecimento, né? Mas voltando à questão lá que eu pensei que eu estou sempre muito ligada na questão da cultura, porque cultura é mentalidade, né? A questão de como usar o grupo de Zap. Isso é uma coisa altamente cultural.
né? Porque novos tipos, novas necessidades, novos comportamentos, né? Comportamento é cultura, né? Então, uma coisa que eu compreendo, as pessoas não sabem usar um grupo de WhatsApp, né? O grupo de WhatsApp não é para você... não é instância de decisão, até pode ser instância de decisão, dependendo de como você já cultivou aquele espaço, né? Ele é um ambiente virtual extremamente exíguo. Então, ele é uma coisa para o quê? Para comunicação rápida, né? E se o grupo é agentes culturais de Franca, e nós falamos, estamos focados na Lei Aldir Blanc, a pessoa já tem que pensar que não é para colocar qualquer outra coisa que não seja isso. Por quê? Porque você vai encher a caixinha de informações que não estão no foco, né? Então, isso é uma questão cultural também, porque é uma questão de qualidade, né? Como que é que eu me comunico nas várias mídias, que hoje em dia nós temos várias, né? Então, o jeito como eu me comunico no Zap não é como eu me comunico no Instagram, nem no Facebook, entendeu? E se eu tiver um canal do YouTube, e aqui na live é uma outra coisa, sabe? E se eu quiser telefonar, porque uma vez meu filho falou assim, mãe, porque você não responde imediatamente as coisas no WhatsApp. Eu falei, o WhatsApp, ele fica gravado, ele está ali, entendeu? Eu, pessoalmente, eu não sou escrava disso aqui. Eu abro 4, 5 vezes por dia, olho, eu tenho um media code que eu sigo, eu falo, tal hora eu comunico isso, tal hora eu comunico aquilo, entendeu? De manhã é assim, porque eu não vou ficar louca por causa disso aqui, né? Aí eu falei para ele, olha, Gabriel, tem uma coisa ótima, tem um aplicativo chamado Telefone. É quando você quer falar direto com a pessoa ou alguma coisa urgente, você liga para a pessoa, aí a pessoa, você fala, estou precisando falar agora com você, certo, Amorim? Então, eu ligo para o Amorim. Ótimo, é um aplicativo, muito bom, antigo, né? Mas final do século XIX. Vou responder coisa urgente, porque não é, a menos que, vamos dizer, muitas vezes, ok, eu estou no meio de um trabalho que estou me comunicando com a pessoa ali através do WhatsApp, ok, eu deixo ele ligado, mas é especificamente por causa daquele trabalho, né? Então, estou passando as informações, estou trocando ideia ali, mas se não, então são questões de cultura, entendeu? Questões de cultura. Tudo que, no fundo, tudo vira o quê? Para a mentalidade, para os hábitos, para os comportamentos, para as crenças, né? E isso tudo é cultura. Sim. Né? E a gente só consegue compreender qual é o valor de se cultivar uma cultura forte, entendeu? E aí vamos pensar na questão da gestão pública e tal, se eu compreendo a extensão disso. Onde é que isso me leva? Certo? Hoje em dia a gente tem conversas sobre cidades criativas, sobre economia criativa. Isso só vai acontecer se você investir na cultura, investir em pessoas. Excelente. Pessoas. Eu quero falar sobre esse ponto que você tocou da economia criativa. Antes, eu só vou responder o Thiago com as poucas informações que eu possuo, mas basicamente é o seguinte, Thiago, a situação do pessoal do circo foi um infortúnio, né? Porque o circo, por princípio, ele é itinerante e tem artistas do Brasil inteiro ali naquele circo e de outros países também. Então, aconteceu que eles estavam em Franca no contexto da pandemia e simplesmente pararam de rodar por uma série de motivos. Não tem mercado, então, independente de onde eles estivessem, teriam que parar. Aí eles pararam, aconteceu em Franca. Existem vários agentes culturais e algumas organizações puderam se organizar para poder auxiliá-los. Então, nós tínhamos, que eu lembro aqui de cabeça, o Hélio Simões entrou em contato com eles, a Angélica
também entrou em contato com eles, e conseguiram fazer algumas ações muito bem sucedidas de auxílio para prestar socorro ali com alimentação, roupa de criança. Então, foi muito bacana, porque diversas pessoas conseguiram se organizar para poder auxiliá-los minimamente. Algumas escolas, vocês vão me perdoar de não lembrar o nome de todo mundo que auxiliou, mas foram várias pessoas. As escolas de dança fizeram foi muito bacana. Recolheram e puderam atender minimamente. Eu acompanhei uma discussão se eles se cadastrariam no município de Franca ou se eles se cadastrariam para receber os recursos da Aldir Blanc, cada um da sua cidade de origem, mas até o momento que eu acompanhei não existia um consenso com relação a isso, mas eu vi que eles se cadastraram como espaço aqui no nosso mapa cultural. Eu não sei como agentes o que cada um fez, mas o circo se cadastrou como espaço. Se prevalecer esse entendimento, eles vão receber algum recurso, tal como espaço cultural. E é justo que receba, né, porque eles literalmente são um espaço. Então, a situação do circo é essa. Agora, Franca, olha só. Franca é uma cidade muito rica, culturalmente, e o coletivo que a gente faz parte, né, tem esse nome, que é o Coletivo da Cultura, porque a gente parte da compreensão, que é a sua compreensão também, Ana, que a cultura ela é algo muito amplo, ela é algo muito grande e que ela é a base da nossa sociedade, né? Então, e você agora, parando de falar um pouco da Lei Aldir Blanc, eu quero aproveitar essa nossa interação aqui, porque você possui, além de atriz, excelente atriz, contadora de histórias, daqui a pouco eu vou colocar o seu e-mail para contato aqui, e você me perdoa esse gesto que toda hora eu faço, porque eu tô com um olho no peixe e o outro no gato. Aqui é a cabine de comando, peraí. Deixa eu mostrar para as pessoas, aqui, ó. Então, eu fico colocando e tirando os comentários, só que eu sei que até soa meio mal educado, né? Porque, de repente, você está falando comigo e eu viro para cá, mas que coisa terrível isso, né? Não, mas, enfim. Então, eu vou colocar o seu e-mail para contato aqui, para que as pessoas possam te contatar tanto no trabalho que você faz como contadora de histórias, como atriz, mas também no trabalho que você desenvolve junto à fluxonomia. E eu gostaria que nessa reta final aqui, né, do nosso programa, que você falasse um pouco dessas duas coisas, da Flux e, diretamente relacionado com ela, sobre a economia criativa. Já deixando um convite para todos que estão nos assistindo, nós temos nesse sábado agora, dia 15. Não, dia 22, olha eu voltando no tempo. Dia 22, nós vamos fazer uma plenária de discussão sobre economia solidária. Que bom. E já estou fazendo um convite para você, vai ser das 3 às 5. É muito legal, e se outras pessoas estiverem interessadas, podem me chamar em inbox, pode mandar um zap, um sinal de fumaça, alguma coisa que a gente... Porque essa plenária é fechada, a gente está divulgando na internet, mas aí ela acontece pelo Meet, ela não vai ser live. Então, não é igual nós estamos fazendo aqui. Então, quem tiver interesse nesse assunto, e o pessoal que está assistindo, pode me contatar, e Ana, depois eu converso com você e te mando o link, e verifico a sua disponibilidade para você poder estar conosco. Então, muito bem. Fala um pouco para a gente, então, da Flux, da economia solidária, da economia criativa, como que esses temas se relacionam, como que isso pode nos ajudar em Franca, porque, ao que tudo indica, nós estamos muito carentes de uma organização plural como essa, e como que isso funciona. Fala para a gente, por favor. Bom, então vamos começar a Flux, né? A fluxonomia, ela é... Deixa eu pensar aqui como eu explico de uma forma bem mais... Vamos falar que é um sistema de gestão
Sistema de gestão é o quê? Você vai querer fazer uma iniciativa, você precisa criar um jeito de você gerir aquilo, de você sair de uma ideia e chegar até na execução daquilo, enfim, né? Você quer viver daquilo, enfim, uma iniciativa qualquer, que pode ser uma pequena iniciativa, pode ser uma empresa grande que você queira, pode ser gerir a cultura de uma cidade, né? Então, é um sistema de gestão estratégica que combina visão de futuro, a gente chama de futuring, que seria o verbo em português seria futurar, que não é você aprender qual que vai ser o futuro, não é? O futuro, não é isso. A gente estuda tendências de futuro, a gente estuda visão de futuro, né? Você começa a perceber por que algumas ideias elas dão certo, algumas coisas acontecem e outras não acontecem, qual que é a possibilidade, né? Daquilo virar a probabilidade de virar uma possibilidade, enfim. Então, combina essa visão de futuro, né? Essa criação de futuro, com as 4 dimensões da sustentabilidade, porque antes falava assim 3 dimensões da sustentabilidade, mas a sustentabilidade ela começa no cultural, né? Então, você quer montar qualquer coisa, você quer que aquilo se sustente no tempo, concorda? Uhum. Mas para ela se sustentar no tempo, ela tem que começar lá na dimensão cultural, quer dizer, qual que é o meu propósito com aquilo, quais são os conhecimentos, tudo, o que já existe, passar por uma dimensão ambiental, que é a dimensão das estruturas, passar pelo social, que são os acordos, para chegar numa dimensão que a gente chama de multivalores, que é a financeira, né? A financeira, mas no sentido de que financeiro não é só dinheiro. Financeiro é questão, relação com o tempo, relação com o dinheiro, relação com os recursos, né? Isso tudo está no financeiro, né? E tudo isso girando, tudo isso, passando por tudo, isso é economia, isso gera economia, né? Porque economia é justamente o quê? Essa gestão dos recursos, né? Então, e para que esse fluxo serve? Para criar métricas, né? De forma que eu perceba mais claramente por que eu devo ir por ali e não por aqui, né? Então, eu passo a compreender as métricas de cada dimensão, né? Começo a fazer uma escolha, falar, ok, isso aqui não vai dar certo, ou tem a probabilidade de não dar certo, e esse caminho tem uma probabilidade de dar mais certo. E, ao mesmo tempo, a gente estuda as novas economias, especificamente a economia criativa, economia compartilhada, colaborativa e multimoedas. Cada uma dessas tem todo mundo põe tudo no mesmo saco de gato, mas não é. São coisas bastante diferentes, né? Uhum. A economia criativa, ela é uma economia que ela se baseia, ela tem como fundamento tudo que gera valor a partir falar a palavra intangível é difícil, né? Mas deixa eu achar uma outra palavra melhor. Tudo que é ideia, tudo que é conhecimento, tudo que está relacionado com a cultura. Então, por exemplo, aqui eu estou com uma canequinha, entendeu? Que é de Goiás Velho, que tem a casa da Cora Coralina. Então, minha mãe foi lá em Goiás Velho, viu a canequinha, comprou a canequinha. Por quê? Porque tem ali a casinha da Cora Coralina, né? Essa coisinha aqui, que é uma coisa super tradicional, né? Da cultura goiana, a canequinha de ágata, né? Esmalte, né? Hoje em dia, que é de esmalte, né? Então, quando você compra essa canequinha, né, você está, como é que fala, gerando valor de um monte de cadeia produtiva aí, mas ela vem o quê? A partir de uma coisa que é muito cultural da cidade, que é as poesias da Cora Coralina. O valor cultural que Cora Coralina tem naquele lugar, né? Então, isso gera, uma economia baseada que em
símbolos, em ideias, né? Que é diferente de uma economia baseada em tangíveis, em sapato, em petróleo, em uma ideia, o café. Vamos pegar o café Peguei, Pega o café. ó, viu? Fui rápido. Pega o café, entendeu? Peguei. Isso. Uma coisa é você plantar o café, produzir o café. Isso gera economia? Sim, gera economia. Outra coisa é eu já criar um café que tem um blend, certo? Fazer, isso aí já vai dar um valor maior nesse café. Aí, ó, esse daí, certo? Ele é uma experiência. Esse tipo de café, que é esse café que eu adorei, que é a de anis com pimenta, ele é uma experiência. Na hora que eu vou experimentar o café, eu não estou só tomando um café, estou tendo uma experiência de sabor, entendeu? E isso é muito intangível. Por quê? Eu estou na minha experiência. Então, tudo que tem a ver com experiência, ele também está em economia criativa, né? Então, uma coisa é eu planto e vendo café, outra coisa eu faço um café que as pessoas querem tomar e, de repente, alguém pode montar uma cafeteria que você chega lá e você quer ter uma experiência naquele lugar, que aquele lugar te acolhe, e daí você não vai vender o cafezinho, sei lá, por R$2, R$5, não. Você vende o mesmo café por R$15, porque você criou ali toda uma experiência para a pessoa experimentar a sensação de estar, entendeu? E aí eu vou levar uma amiga, um amigo meu, a gente vai sentar ali naquele lugar e a gente troca uma ideia, é uma experiência, certo? E aí a gente paga por essa experiência? Tudo bem. Posso pagar mais, menos? Tudo bem. Mas gera um valor, mas nisso tudo tem que tem um desenvolvimento, né? Que você tem que criar esse ambiente de experiência. Então, isso é economia, está muito na economia criativa, que é muito diferente de eu vender simplesmente o celular. Isso aqui também gera economia, ok? Mas isso aqui é baseado em quê? Intangível. Outra coisa é o que eu posso fazer se eu pudesse ter um celular, a experiência que eu posso ter com o celular. São coisas diferentes. A economia compartilhada, ela vem do compartilhamento de estruturas, qualquer uma. Tanto pode ser o carro da 99, do Uber, entendeu? O Airbnb, que hoje é um exemplo muito clássico. Legal, Vitor! Né? Então, quer dizer, é uma estrutura compartilhada. Hoje em dia a gente tem cowork, né? Que são as casas de trabalho compartilhada. Que é fantástico, né? É uma solução maravilhosa. Você pode compartilhar objetos. Né? O exemplo da furadeira é um exemplo sempre muito legal, porque você tem uma furadeira. Não sei se você tem uma furadeira. Não, eu não tenho. O meu pai compartilha comigo. Exatamente. Seu pai tem uma furadeira, né? Alguém tem um amigo que tem uma furadeira, Marcelo. Quando eu preciso, eu peço para o Marcelo a furadeira. Eu não preciso ter uma furadeira. Eu preciso usar a furadeira. Certo? Então, uma biblioteca pública, ela é um exemplo de economia compartilhada. Você pode ter acesso a todas as leituras que estão lá. Você pode ter, entendeu? Então, tudo que você compartilha gera uma economia, né? No sentido de otimizar aquilo. Eu quero falar da furadeira, vou te interromper e você já retoma. Porque é o seguinte, o capitalismo pôs na cabeça das pessoas que ter coisas é liberdade. Então, exatamente. Quanto mais você ter, mais livre você é. Então, eu compartilho a furadeira do meu pai. Então, aí eu chego lá, pai, empresta a furadeira? Estou usando. Aí o que acontece? Meu mundo acabou, porque eu só tinha hoje para poder organizar não sei o quê, a furadeira não está disponível, agora
vai ver só, eu vou pegar o cartão, comprar uma furadeira em 10 parcelas, não sei da onde. É isso que nos ensinaram. É isso que nos ensinaram. Exato. Sendo que o seguinte, sendo que... Isso aí é século XX, já foi, viu? Já foi, exato. E aí o que acontece? Como se eu usasse furadeira todos os dias. E eu não uso. Então, o que acontece? Recentemente, eu vi exatamente esse exemplo da furadeira. E quem estava falando sobre isso era a Manuela Dávila. E ela falou um negócio muito legal, que é o seguinte. Por que todo mundo? Porque cada um tem que ter a sua furadeira. Isso é economicamente inviável, a não ser que você trabalhe com furadeira todos os dias, sim. O tempo todo, você em razão da profissão. De trabalho. Exato. O que é melhor? O melhor seria que cada um de nós colaborássemos com uma parcela pequena e nós pudéssemos ter uma furadeira no centro comunitário do bairro, por exemplo. Então, ou seja, você tem lá um bairro, que ele tem um centro comunitário, e ele, com a contribuição dos associados, ele comprou a furadeira Ultra, Super, Master, Blaster, Plaster, Caster do universo das galáxias, que é uma furadeira que, assim, para usar ela, é só ir pegar? Não, você vai lá e agenda, e as pessoas se organizam. Então, mas eu quero ter uma furadeira. Não, tudo bem, você pode querer ter. Sim. Mas tem coisa que a gente não usa. Então o que acontece? Eu tenho jardim na frente da minha casa, eu tenho jardim no fim da minha casa. No verão, a grama virou um inferno. A grama virou mato e era uma coisa danada. E eu ia com a tesourinha lá. E a tesourinha não virava nada. Aí, por fim, a minha mãe se estressou comigo e falou o seguinte, eu vou comprar como é que chama? Um cortador de grama para você. Aí eu falei, tá bom, então não se apresse. Eu vou escolhe, e eu ainda enrolei ela, só que ela estava preocupada com as crianças, porque mato e tal. Aí, por fim, ela comprou um cortador de grama. Eu acho que tem uns 5 meses. Eu usei uma única vez. Porque, e talvez eu use novamente o ano que vem. Exato. Porque agora no inverno não cresce nada. E como é que faz? E é bem provável que a hora que eu for usar o ano que vem, ela não vai estar funcionando, porque ficou um ano parado. Sabe essas coisas? Então, às vezes, quando alguém vem falar de economia solidária, economia compartilhada, às vezes as pessoas acham que é algo do outro mundo, e não é. É algo simples e é algo urgente que nós precisamos para a nossa sociedade, para nós otimizarmos nossos recursos. Desculpa te interromper, pode continuar. Mas é isso mesmo, é exatamente isso. Justamente isso. A gente precisa da experiência daquilo, a gente precisa usar aquilo, né? Existem já muitos aplicativos de vizinhança, entendeu? Tipo, tem açúcar, o permuto, que já fazem isso. Fulano vai lá e cadastra, tem a furadeira, o outro tem a maquininha de cortar grama, o outro, entendeu? E você troca. Você pode agendar, não precisa ser só o centro comunitário do bairro, não. No aplicativo, você pode fazer isso. Porque, de novo, vai para o intangível, né? Uhum. A gente está nesse momento do intangível, né? Quer dizer, isso aqui, ele pode ser muito bem usado para muitas coisas, né? Então, a economia compartilhada é isso, tudo aquilo que a gente pode compartilhar. A colaborativa é justamente aquilo que a gente faz na colaboração, né? Tudo que a gente consegue, não porque a gente é bonzinho, não, gente, a gente não compartilha porque é bonzinho, não, é porque nós estamos no século XXI e a gente tem que mudar essa mentalidade, a gente tem que deixar a mentalidade
do século XX para o século XX. Aconteceu, a gente era o self-made man, né? Self-made woman, né? Era a competitividade, o acúmulo, isso tudo está muito ligado à mentalidade do século, à competição, né? Ao século XX. No século XXI, a gente já entendeu que se a gente continuar acumulando um monte de coisa, se a gente continuar competindo, entendeu? Se cada um tiver a sua maquininha de cortar grama em casa, a gente, primeiro, onde vai colocar essa maquininha e depois os nossos recursos tangíveis, ou seja, do nosso meio ambiente, eles são finitos. Uhum. A gente já entendeu que é finito, que não dá para ficar extraindo da terra, da mãe terra, entendeu? As coisas, do jeito que a gente está fazendo. Então, e a gente já tem tudo, a gente só precisa compartilhar. Uhum. A gente não precisa de ter mais coisa, a gente só precisa fazer circular as coisas. Então, isso é do compartilhado. O colaborativo é tudo que a gente consegue gerar economia colaborando. Por exemplo, na questão que a gente falou da Lei Aldir Blanc, se a gente soubesse como colaborar, tanto os agentes culturais quanto a gestão pública, a gente tinha tido uma economia de estresse, entendeu? A gente não estaria exausto, porque eu passei gente, eu estou com 57 anos, eu passei meu final de semana exausta. E eu deixei de fazer trabalhos meus para poder compreender que o coletivo, nesse momento, precisava mais do que eu de mim mesma, né? E chegou sábado, eu não tinha, assim, estava... E ainda tinha um curso... Entendeu? O dia inteiro naquela... E eu já sei que eu começo uma outra semana. Então, economia não é só economia de grana, não. É tempo, é emoção, entendeu? Então, se a gente pode gerar valor colaborando, porque a gente só tem 24 horas e um corpício, entendeu? Se eu entendo que eu colaborando com você, eu tenho os meus recursos e os seus, não só materiais quanto imateriais, eu tenho os meus conhecimentos e os seus conhecimentos, Amorim. Se eu confio em você, entendeu? A gente estabelece uma relação de confiança, eu sei, nossa, o Amorim sabe sobre aquele negócio, ele conhece aquilo. Então, simplesmente, o que eu faço? Eu te aciono. Eu não preciso saber de tudo. É uma frase que eu gosto. Eu preciso ter, entendeu? É isso. A frase eu gosto muito. Se eu chego para você e falo assim, ó, Ana, troca... Esse meu celular quebrou aqui, que trágico. Se eu chego para você e falo assim, Ana, vamos trocar de celular? Aí eu tenho um celular, você tem um. Aí a gente troca. A hora que a gente troca, eu continuo com um celular e você continua com um. Mas a gente trocou. Quando a gente fala de ideias, eu chego com uma ideia. Exato. E você tem uma. Aí vamos trocar a ideia? Vamos. A hora que a gente termina de conversar, eu tenho 2 ideias e você tem 2 ou mais. Não, né? A gente tem muito mais, a gente exponencializa. Quando a gente troca ideia, não é um mais um é 2, não. 1 mais 1 vai ser 100. É o conceito de sinergia. Entendeu? Né? É completamente diferente, porque você entra no âmbito da criação. Entendeu? Então, quando a gente fala de cidades criativas, economia criativa, por isso que tem que investir em gente. Porque gente é que tem ideia. Algoritmo não é das ideias. Algoritmo, ele vai te... Tá, ok, eu gosto de comer pamonha, eu ponho aqui, quero comer pamonha hoje. Amanhã aparece um monte de anúncio de pamonha. É tudo a mesma coisa. Mas hoje eu não quero mais comer pamonha, eu quero comer, sei lá, eu quero comer curau. Entendeu? Então, algoritmo, ele não é capaz de fazer isso. A gente, enquanto ser humano, nós somos capazes de criar consciência, entendeu? Criar experiência, é outra coisa. Então, tudo que a gente faz na colaboração, que aumenta o valor na colaboração, e aí a gente, o Ponzini, que é o meu, ele
Ele é um estudo sobre redes, quer dizer, como é que, por exemplo, vou dar um exemplo do ano passado especificamente, que a rede estava ativa porque esse ano parou realmente 100%, né? O ano passado, eu encontrei um dia o Daniel no... Encontrei o Daniel no SESI. Aí trocamos uma ideia, falei, nossa, quando é que vai ter quando é que vai ter o corredor? Quando é que vai ter o corredor? Ele falou, daqui a uma semana, não dá para você participar? Eu falei, vixe, mas daqui a uma semana? Caraca. Bom, vou ver. Deixa eu... Cheguei em casa, coloquei lá, tinha um grupo de WhatsApp do Pãozini. E aí, gente, ó, tem uma ideia, assim, será que tem como a gente colaborar com alguma coisa? O corredor vai ser lá na Praça da Juventude, né? E aí a Camila Tomé, que estava fazendo parte, ela falou assim, nossa, e se a gente levar como é que fala? Duas pessoas que eram líder comunitária, lá do Sítio Petrópolis, né? Porque, afinal de contas, a praça precisa ser revitalizada, precisa como é que fala, sensibilizar as pessoas ali e tal. Falei, nossa, é mesmo, né? Essas pessoas estão na minha rede. Eu fui lá, falei com a Úrsula e com a Sandra, vocês podem fazer uma fala lá, não sei o quê, no corredor cultural? Em uma semana, a gente conseguiu estruturar uma coisa pela colaboração, de levar essas pessoas do Pãozinho participar, entendeu? Uma coisa que não tinha como ideia de participar numa semana depois já estava lá, a gente estava no corredor. Essa junção do Daniel com a Úrsula acabou gerando depois o quê? Um corredor lá no Sítio Petrópolis, onde ela é líder comunitária. E não só isso, gerou outros desdobramentos, porque as pessoas começaram a entrar em contato umas com as outras, a Úrsula com a Paula, a Úrsula com outras pessoas, e isso foi gerando uma série de ações no Sítio Petrópolis, com o Pãozini, com outras pessoas, entendeu? Então, foi assim, a colaboração foi gerando uma cadeia de valores, de coisas que aconteceram, sabe? Que gerou muito valor, que hoje em dia Úrsula e Daniel estão em contato, estão montando um projeto de farmácia viva no Sítio Petrópolis. Né? Então, essa ideia de que a colaboração é uma metodologia que gera valor, ela é da economia colaborativa. Né? Mas ainda estamos ainda não entendemos isso. E, por fim, tem a questão da economia de multivalor, né? Então, a gente tem experiências, por exemplo, de banco de tempo. Tem uma amiga que ela faz parte de um banco de tempo de Florianópolis. Então, você deposita um tempo seu, né? E outras pessoas depositam vários tempos dos seus trabalhos, e ali circula, você tem acesso a várias outras coisas que você poderia, se você não tem dinheiro, você tem tempo. Entendeu? Então, tempo é um valor. Eu quero entender mais, porque você tocou num assunto que eu gosto muito. Quem convive comigo... Um dia convida a Ângela Schmidt, que ela é minha amiga, essa que mora em Florianópolis, e, cara, assim, ela trabalha com sustentabilidade ampliada, sim, eu fiz um trabalho de mentoria com ela para o Pãozinho e foi bárbaro. E ela pode trazer essas coisas. Ela, a Simone Catalã, entendeu? São pessoas, assim, que estão muito... que também nós nos conhecemos na fluxonomia, né? Então, voltando na fluxonomia, depois desses exemplos, então, a fluxonomia é isso, é um sistema de gestão estratégico baseado em visão de futuro. Então, a gente precisa compreender o passado, precisa, mas eu não estou ligada no passado, eu estou ligada nas tendências de futuro, eu estou olhando para frente, o que é que o futuro precisa. E aí eu começo a estabelecer métricas e fazer escolhas para que eu possa
criar esse futuro que eu desejo. Porque não adianta só eu ficar olhando. Eu tenho que ter estratégias para poder, inclusive pedagógicas, de comunicação, né, de como que eu faço o outro entender, entendeu? Que existe um banco de tempo que funciona muito bem. Uhum. E que a colaboração é uma metodologia, não porque a gente é boa pessoa. Eu sou ótima pessoa, então eu confio em você, porque... Não, eu confio porque eu sei que eu estou no século XXI. Eu sei que eu estou no século XXI. Então, isso é muito interessante, porque é o seguinte, ó. Isso não significa que a pessoa não possa ser boa, ela pode ser boa. Não, mas o ato é também, entendeu? Mas aí é uma coisa interessante, porque é uma frase que eu carrego comigo. Se o ímpio, se o esperto, se o espertalhão, se ele soubesse as vantagens de ser bom, ele seria bom nem que fosse por expertise. Porque quando a gente trabalha uns pelos outros, quando a gente... e isso é muito claro nos povos indígenas, né, nos povos originários. Quando você tem uma sociedade que trabalha esses valores de fato, todos são beneficiados. Exatamente. Todo mundo é beneficiado. Nos povos tradicionais, isso é claro. Mas isso, de novo, volta aonde? Mentalidade e cultura. Porque se a minha mentalidade é competição e não colaboração, se eu tenho que ser melhor do que você, é competição. Eu te excluo. Eu trabalho com você. É outra coisa. Eu tenho os meus recursos materiais e imateriais. Junto com você, a gente exponencializa. Uhum. Essa ideia de exponencializar também não é uma coisa muito bem compreendida. A gente ainda está no 1 mais 1 é 2. Uhum. Entendeu? Entendi. São coisas. Show de bola. Eu preciso te agradecer mais uma vez. Prometo que não vou ficar te chamando semana sim, semana não, tá? Mas pode chamar também. Eu estou na fase que eu quero falar de cultura, eu quero falar, entendeu, dessas de economia criativa. Inclusive, assim, eu gostaria de chegar num ponto que eu posso falar também do que eu ofereço dentro da economia criativa. Claro. Não, mas nós vamos ter outras oportunidades. Isso. Esse final de semana tem essa atividade, que eu te falei que ela é muito legal. A Mariana, ela está começando um trabalho também, um programa de entrevistas também, que ela vai conversar com você, porque é um programa específico para mulheres. Então, apenas mulheres fazendo parte para poder mostrar o trabalho que essas mulheres desenvolvem. Então, é uma outra oportunidade que nós estaremos juntos, não diretamente comigo, mas eu vou estar acompanhando, eu vou assistir, e a gente tem que criar oportunidades de estarmos próximos, mesmo que à distância. Exato. Porque essas experiências que você traz, elas são muito ricas, e você pode ter certeza que quando você se dispõe a falar sobre isso, é uma luz que acende, e essa luz ajuda a iluminar o caminho de muita gente. E isso é legal, porque quanto mais pessoas fizerem isso que você faz, mais claro será o caminho. E souberem, porque às vezes a gente não está sabendo, entendeu? Lá, quando eu encontrei a Flux, que foi em 2016, eu encontrei outras coisas também, não só a Flux, tem outras coisas muito interessantes acontecendo no mundo. Foi por algum acaso que, quer dizer, não sei se é acaso, mas enfim, eu acabei escolhendo a Flux como um caminho. Mas tem outras coisas, tem teoria U, teoria integral, tem muita coisa acontecendo. E
É isso. Quanto mais a gente abre, porque eu estava num ponto que eu falava assim, poxa, mas eu estava achando que eu não tinha mais aonde me expandir dentro dos moldes tradicionais, entendeu? Daquilo que eu entendia como século XX. Eu já sentia que não ia dar certo, sabe? Se eu continuasse, eu não queria mais continuar pelo caminho que eu estava indo. Embora eu possa dizer que foi um caminho exitoso, tá com o Grupo Ato, isso aí, né? Mas eu já estava muito nessa compreensão da relação da cultura com o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento social, inclusive desenvolvimento pessoal, saúde mental, estava, sim. Mas onde que eu achava um lugar onde coubesse e estruturasse tudo isso? Eu acabei encontrando a Flux, entendeu? Legal. Então, como metodologia, você pode usar para a tua vida, ou para a tua empresa, ou no governo. Porque, inclusive, a Lala Denzel, ela trabalhou com vários governos, dentro do Brasil, fora do Brasil, que é a criadora a sistematizadora da fluxonomia. Ela diz que ela não inventou nada, ela só viu o que funcionava e juntou. Show. Muito Então, bom. a gente pode conversar mais sobre fluxonomia, entendeu? Sobre essas coisas. Vamos conversar, a gente tem aí espaço para que em breve a gente possa organizar alguma coisa específica sobre esse assunto, de repente a gente consegue, de repente um dos desdobramentos dessa nossa reunião de sábado, já fazer um trabalho de formação mais contínuo, então isso é uma das coisas que eu quero conversar com você depois, mas não faltarão oportunidades, tá joia? E olha, mais uma vez, obrigado pela sua bondade, pela sua alegria, pode ter certeza que a nossa semana começa melhor por conta disso tudo. Ai, tá joia? Então, Ana, obrigado. Obrigada. Valeu. Até Ótima até a próxima. Até a próxima. Tchau. Um beijo. Obrigada a todos que estiveram com a gente.